Fala galerinha, tudo bem? E aí, vamos lá, vamos continuar com nossas aulas de mecânica. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre a força de atrito. Só para lembrar, né? A gente já falou sobre as forças, alguns tipos de força, na verdade, né? Falamos sobre força peso, normal, elástica e tração. Falamos sobre as leis de Newton. E agora a gente vai ver, a ideia é que a gente veja algumas aplicações das leis de Newton. Mas antes eu tenho que falar para vocês de uma quinta força, que é uma força que tem um pouco mais de detalhes, ela é um pouquinho mais complicada do que essas outras que a gente já falou, que é a força de atrito, tá bom? Bom, então o nosso primeiro passo é identificar quando é que tem força de atrito, quando é que o atrito surge. Então vamos dar uma olhadinha aqui no nosso quadrinho. Se eu pego um bloco ou uma cadeira ou qualquer coisa em repouso em cima de um plano, tem força de atrito nesse cara? Ou melhor, que forças atuam nele? A gente pode lembrar da força peso, que atua nesse cara para baixo, e da normal, que atua nele para cima, porque ele está encostando embaixo. Então minha pergunta é a seguinte: existe atrito? E se existe, para onde que ele está? Porque olha só, nessa situação, a normal e o peso se anulam, e aí o bloco fica em repouso, porque não temos força resultante, não podemos ter aceleração. Então para o bloco ficar parado, sem aceleração, a força resultante tem que ser zero. Então aqui essas duas se anulam. Agora, se tivesse atrito, e digamos que o atrito fosse para cá, o bloco ia conseguir ficar parado? Não, ele não ia, porque eu teria uma força resultante, então ele teria que acelerar naquela direção também. Então o que eu quero que você entenda, galera, para começar, é isso, que o atrito não aparece quando o cara está parado sem ninguém mexer com ele. Então nessa situação, eu vou escrever aqui, ó, quando ele está em repouso, a força de atrito ela é zero. Tudo bem? Agora eu vou tentar dar uma outra situação. O que aconteceria se alguém chegar aqui com o dedinho e tentar empurrar esse bloco? Vou desenhar um dedinho aqui gordinho, como se alguém estivesse empurrando esse bloco lá para a direita de vocês. O que ia acontecer? Aí, pessoal, olha só. Qualquer força que ele fizesse já levaria o bloco para frente? Já levaria o bloco a se movimentar? Não. Tem um certo valor que você consegue, de força que você consegue movimentar o objeto. Mas se você fizer uma força bem pequenininha, não consegue. Isso é simples de perceber. Eu vou pegar aqui meu celular como exemplo para mostrar para vocês. Deixa eu botar aqui na frente da câmera. Se eu empurro o meu celular com uma força bem pequenininha, ele não se movimenta, mas eu consigo fazer uma força maior e movimentá-lo. Tranquilinho? Então a ideia é exatamente essa. Quando existe uma tendência para o movimento, aparece uma força de atrito. Ou seja, no momento que alguém faz a força no corpo para tentar colocá-la em movimento, a força de atrito surge. E como é que ela surge? Ela surge se opondo a essa tendência. Tudo bem? Mas vamos devagar. Vamos primeiro entender como é que esse atrito é formado. Porque o atrito é uma força muito curiosa. Porque, tipo assim, se você empurra um corpo para a direita, o atrito surge para a esquerda. Se você empurra o corpo para a esquerda, o atrito surge para a direita. Então é estranho, né? Como é que ele pode aparecer de várias direções? A explicação que a gente tem é essa. Imagina que eu peguei aqui, esse pontinho aqui de baixo, do contato ali do corpo com o plano, e ampliei para cá. Então aqui, essa seria a superfície do corpo e essa seria a superfície do plano. Belezinha? Elas não são perfeitamente lisas, né, pessoal? Nenhuma superfície é perfeitamente lisa. Então elas vão ter essas irregularidades. O atrito surge exatamente por causa dessas irregularidades. Depende do encaixe dessas irregularidades. Então vou te dar um exemplo. Vou botar uma caneta aqui verde. Imagina que eu vou puxar o bloco nesse sentido que eu desenhei aqui, Tudo bem? O que provavelmente vai acontecer com essas superfícies verdinhas que eu estou rabiscando aqui quando eu puxar o bloco para lá? Com certeza elas vão encostar. E quando encosta surge uma força. Como é que é o nome dessa força? Força normal. Então repara o seguinte, quando eu encostar aqui, vai surgir uma força normal perpendicular ao contato para lá. Queridos, essa normal ela está se opondo à tentativa de movimento do bloco. Belezinha? É dessa normal que o atrito surge. Parte dessa normal compõe
realmente a força normal no corpo, e a outra parte dessa normal vira a nossa força de atrito. Na verdade, a soma, né, das diversas normais que aparecem ali no bloco. Então, a força de atrito ela surge das forças normais do contato ali das irregularidades dessa superfície, tudo bem? E aí ela pode aparecer para um lado ou para o outro, porque, por exemplo, se eu puxar o corpo para o outro lado, pode ser que esse pedacinho aqui, ó, essa superfície, encoste aqui, ó. E aí vai aparecer uma normal no sentido oposto, tudo bem? Então, o que você precisa entender? A força de atrito ela surge quando o corpo está ou em movimento ou tentando se movimentar. E ele é sempre oposto, isso aqui é muito importante, ó. Ele é oposto à tendência de movimento. O atrito não é oposto ao movimento, ele é oposto à tendência de movimento. Beleza? Como assim? Vou te explicar. Imagina aqui seu pé. Tentei fazer um desenho aqui de um pé, mas acho que eu não fui muito feliz não, galera. Mas tá bom, né? Dá para entender que isso aqui era para ser um pé pisando no chão. Então, olha só. No momento que você está caminhando, imagina que você está se movimentando para lá, ó, nesse sentido, belezinha? Quando você está caminhando, você precisa da força de atrito para que você consiga caminhar. Se você tentar caminhar onde não tem atrito, vai ser muito difícil. Provavelmente você vai cair. É futebol de sabão, né? Já brincaram de futebol de sabão ou tentaram correr na superfície estava muito saboada? Por quê? Quando você vai andar, você empurra o chão para trás. Você tenta empurrar o chão para trás. Belezinha? E é exatamente a força de atrito que surge que não deixa o seu pé ir para trás. Porque se seu pé for para trás, você vai cair. Então o que acontece é o seguinte, ó. O atrito aqui, ele surge nesse sentido. Aqui é que aparece a nossa força de atrito. Por quê? Porque a tendência de movimento relativa entre a superfície do seu pé e o solo é essa. A tendência é o seu pé vir para trás e o solo ir para frente. Então a força de atrito no seu pé está para frente. Agora, se eu quisesse desenhar a força de atrito no solo, aí ele estaria para trás. Então repara, o atrito ele não é oposto ao movimento. Por exemplo, no caso de você andando ou você correndo, é o atrito que coloca você em movimento. Ele é oposto à tendência de movimento entre as superfícies, tá bom? Um outro exemplo é a roda de um carro, ou de uma bicicleta. Né? A roda de um carro, quando está girando, ó, se ela gira nesse sentido, o carro está se movimentando para lá. Tudo bem? Agora repara, aqui embaixo, a tendência de movimento dessas superfícies de contato é a seguinte. Ó, a roda empurra o chão para trás, ou seja, a tendência de movimento dela é ir para trás. A força de atrito é que empurra a roda para frente. Então, mais uma vez, o atrito ó, na mesma direção e sentido do nosso movimento. Então, ele não é oposto ao movimento, ele é oposto à tendência de movimento. Tranquilão? Então, agora que você já sabe desenhar, vamos entender como é que a gente calcula essa força de atrito? Como a gente já viu aqui, ó, a força de atrito ela sempre depende da normal. Tá bom? Então, vamos lá. Eu tenho dois tipos de atrito. Eu vou ter um atrito para quando o cara está parado. Mas como assim, professor? Tu acabou de falar que não tinha atrito quando ele estava parado, mas não é parado sozinho. É parado tentando se movimentar. Então eu vou botar aqui, ó. Esse atrito surge quando existe tentativa de movimento. Tudo bem? Então olha só. Quando o cara está parado, o atrito ele é muito complicado. Porque pensa comigo. Imagina que você tem um guarda-roupa gigante na sua sala. Você quer empurrar para o seu banheiro. Se você chegar no guarda-roupa e fizer uma força bem pequenininha, ele vai sair do lugar? Não vai. Quer dizer que o atrito que surge anulou a força que você fez. Aí digamos que você consiga, você tem o poder de medir a força que você faz. Aí você vai fazer uma força que é o dobro da que você tinha feito antes. O guarda-roupa ainda assim não vai sair do lugar. Então o atrito surgiu para anular a tua força de novo. E isso vai acontecendo. Ou seja, se você for aumentando gradativamente a força de atrito ela também vai aumentando. Então o atrito estático ele é muito curioso. A gente pode inclusive fazer um gráfico dele. Se eu fizesse o gráfico da força de atrito num corpo, força de atrito estático no corpo, em função da força que você exerce nesse corpo, só para você ter um objeto para pensar, como se fosse isso aqui, ó, você empurrando lá um bloquinho, ou uma cadeira, ou o seu armário, ou qualquer coisa do tipo. Desenha aqui o seu dedo empurrando esse bloquinho. Dedo feio. Mas tá bom, dá para entender.
Então, a força F que é melhor, né? Esse dedo está um pouco complicado, se é que vocês me entendem. Então, se liga. A força de atrito que surge aqui, ó, ela surge de forma a sempre igualar e anular a força que está sendo feita. Então, esse gráfico seria uma coisa desse jeito. Está aqui para ficar retinho? Mais ou menos assim. Tranquilo? Então, eu vou aumentando a força que eu faço, a força também vai aumentando. Vou aumentando aqui, a outra vai aumentando. E isso vai. Até que chega um momento que existe um valor máximo, que é quando a gente chama de atrito máximo. Belezinha? Esse instante é o que a gente chama de iminência de movimento. É iminência, hein, galera? Não é iminência, não. Iminência é o Papa. Quer dizer que o cara está entrando em movimento. A partir desse momento, se você aumentar um pouquinho mais a força, ele já vai entrar em movimento. E aí, se ele entra em movimento, o atrito deixa de ser estático, porque o cara já não está mais parado. Beleza? Então, o que eu posso falar sobre o atrito estático? Toda vez que um corpo está parado, sofrendo uma força, ou seja, tentando se movimentar, o atrito estático surge. O valor dele é variável, não é constante. Ele vai aumentando dependendo da força que você está fazendo. Mas ele possui um valor máximo. E o valor máximo eu consigo calcular. A gente calcula assim, ó. É uma constante que chama coeficiente de atrito. Vou até escrever aqui, ó. Coeficiente de atrito vezes N. O que é N? É a nossa força normal que a gente já tinha concordado que ela influencia na força de atrito. Belezinha? Então, se o cara estiver parado na tentativa de movimento, meu atrito é estático. O valor da força de atrito vai ser sempre o valor da força que eu estou fazendo nele. A não ser que já esteja quase entrando em movimento. Se ele estiver quase entrando em movimento, eu calculo a força de atrito usando μ vezes a normal. Tranquilinho? Vamos para o próximo. E se o cara estiver em movimento? Quando ele já está em movimento, o atrito é chamado dinâmico. E aí, nesse caso, o atrito tem sempre o mesmo valor, tem um valor constante. Tá bom? E aí, como é que a gente calcula? Também é μ vezes a normal. Exatamente a mesma expressão para você não ter que decorar duas coisas. Tranquilão? Agora vamos voltar para a nossa situação lá do bloquinho. Quando você está empurrando um corpo, o que é mais difícil? Tirar o corpo do lugar ou manter esse cara em movimento depois que ele já saiu do lugar? Tirar do lugar é sempre mais difícil. Porque a força de atrito estática ela é maior do que a força de atrito dinâmica. Então, tendo essa constatação de que a FAT estática é maior do que a FAT dinâmica, essas fórmulas aqui, ó, não podem ser iguais. Porque a normal é a mesma nas duas situações. Então, o coeficiente tem que ter valor diferente. Então, eu tenho um valor do coeficiente estático e tenho um valor do coeficiente dinâmico. Qual dos dois é maior? O estático, porque o atrito estático é maior. Significa que se eu fizesse um gráfico para a força de atrito dinâmica, igual eu fiz lá para a minha força de atrito estática, essa força de atrito dinâmica ela teria um valor constante e menor do que a força de atrito estática máxima. Belezinha? Então são gráficos diferentes para situações diferentes. Tranquilão? Vamos ver como é que a gente aplica isso aí? Então, primeiro exemplo aqui bem simples, tá bom? Eu estou puxando aí 2 blocos por meio dessa corda e eu quero só que vocês marquem as forças para mim nos 2 blocos. Considere todos os atritos. Imagina que em todas as superfícies tem atrito, tá bom? Então vamos começar com as mais fáceis. Ó, no bloco 2 eu tenho força-peso. Tenho força normal. No bloco 1 eu também tenho força-peso e tenho força normais, porque o bloco 1 ele tem 2 superfícies de contato, tem tanto aqui quanto aqui. Ó. Então eu tenho forças normais, uma para cima e uma para baixo. Tudo bem? Essa normal aqui, galera, eu vou até colocar com a mesma cor para lembrar com vocês de lei de Newton. Ó. Essa normal aqui, ela é, na verdade, a reação dessa normal aqui. Ó.
o bloco de baixo empurra o de cima para cima, qual é a reação? O de cima empurra o de baixo para baixo. Tudo bem? Agora vamos para as forças de atrito. Qual é a tendência do bloco verde? É ir para frente ou é ir para trás? Pensa, eu estou puxando de baixo. A tendência do verde é ficar, por inércia. Então a tendência do verde é fazer isso. Então a força de atrito no verde tem que estar oposta à tendência de movimento. Então eu vou botar aqui, ó, de amarelão. A FAT no verde tem que estar para frente. E o de baixo? Ação e reação também. Se a FAT no verde está para frente, o verde faz uma FAT no de baixo para trás. Só que o de baixo tem dois contatos, lembra? Então ele vai ter duas forças de atrito. Então, ele com a superfície de baixo, se ele está indo para lá, está sendo puxado para lá, né? Então o atrito aqui também é para trás. Então ele vai sofrer duas forças de atrito. Vou botar uma linha aqui para diferenciar. Tudo bem? Ou até melhor botar de outra cor, para obedecer o jeitinho que a gente estava fazendo. De colocar ação e reação com as mesmas cores. Então aqui estaria a FAT. Tranquilinho, marcação de forças? Tudo bem? Vamos para mais um exemplozinho para a gente fechar. Esse exemplo é muito comum, que é o do freio ABS, tá bom? Você já caiu no Enem e tal. O que você precisa entender aqui? Quando a gente fala da roda do carro, a roda do carro ela faz dois movimentos ao mesmo tempo. Ela faz um movimento de rotação. Isso acontece com qualquer roda, na verdade, tá? Que vai rolar sobre alguma coisa. E faz um movimento de translação. Então vamos lá, eu vou desenhar as velocidades de rotação da roda de um carro. Os pontos aqui de cima, ó, tem velocidade para frente. Os pontos aqui da frente tem velocidade para baixo. O ponto de baixo tem velocidade para cá. E o ponto de trás tem velocidade para cima. Rodando, tudo bem? E translação? Translação significa tirar do lugar. Quer dizer, ao mesmo tempo em que ela está girando, vou pegar aqui meu controle remoto para mostrar. Ao mesmo tempo que ela está girando, para cá, né? Agora dá para ver. Ao mesmo tempo que ela gira, ela vai para frente. Então, a rotação é a primeira que eu desenhei. Agora eu vou desenhar as velocidades de ir para frente. Também vou botar de outra cor, tá de azul. Então, todos os pontos vão para frente. O que acontece, pessoal, é que o que a gente enxerga quando olha para uma roda se movimentando é, na verdade, a união desses dois movimentos. Ó, vou sobrepor os dois movimentos aqui. Ó. Então, o movimento da roda, para quem está no solo, né, observando, é, na verdade, isso aí. Essa figura. Então, repara que o ponto que está lá no chão ele tem uma velocidade tanto para frente quanto para trás. Tá bom? Às vezes, a velocidade de rotação é maior do que a velocidade de translação. O que isso quer dizer? A roda vai girar e não vai para frente. É o famoso cantar pneu. Belezinha? A roda gira e o carro não sai do lugar. Quer dizer que a velocidade laranja está sendo maior. Às vezes a velocidade de translação é maior do que a de rotação. Quer dizer que ela vai para frente e não gira. É a famosa derrapagem. Tudo bem? Agora, o ideal, para que eu tenha um rolamento, né, sem deslizamento, é que a velocidade de translação seja igual à velocidade de rotação. Nesse caso, eu queria que vocês olhassem para esse ponto aqui que eu vou desenhar em vermelho. Se essas duas velocidades são zero, ou desculpa, são iguais, o que você pode me falar sobre a velocidade desse ponto aqui? É zero. Significa que o ponto que está encostado no chão está sempre em repouso. Isso é esquisito, mas é muito bom para a gente. Porque, olha só, se ele está em repouso, o atrito ali é o atrito estático, que é o maior atrito. Então ele é bom tanto para arrancar, que é quando o atrito está colocando a gente para frente, quanto para frear, que é a hora que o atrito vai atuar paralisando o carro, diminuindo a velocidade do carro. Tudo bem? Então o que acontece é o seguinte, enquanto o atrito estático enquanto aquele ponto estiver parado, a minha força de atrito vai obedecer aquele gráfico do atrito estático. Vai ser algo desse jeitinho aqui. Ó. Tudo bem? Só tem um problema.
Quando você pisa no freio, você não altera a velocidade de translação diretamente. Quando você pisa no freio, é como se você segurasse a roda. Você altera a velocidade de rotação. O que vai acontecer quando você diminuir a velocidade de translação? A de rotação. A de translação vai ficar maior e o carro tende a derrapar. Então, quando você tinha os carros antigos, quando você pisava no freio muito forte, você diminuía a rotação das rodas e o carro derrapava. Derrapando é ruim, porque o atrito que é estático, está por aqui, ó, passa a ser dinâmico. E o dinâmico é menor que o estático. Então, o gráfico seria algo desse tipo. Então, a força de atrito ficaria menor e demoraria mais para parar. O ideal para o carro parar mais rápido é que o atrito seja estático. E aí, o que os caras pensaram? Eu vou pensar num sistema que fique sempre aliviando a força que o freio faz lá embaixo. Então, eles pensaram num sistema que é o seguinte: você vai pisando no freio, a força que você vai fazendo vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Quando a roda está quase na iminência de derrapar, ela solta. Aí alivia a pressão. Aí depois aumenta a pressão de novo, aumenta. Quando está quase na iminência de derrapar, ela alivia de novo. Então o gráfico fica desse jeitinho que eu vou desenhar aqui em vermelho. Fica uma coisa mais ou menos assim, ó. Esse gráfico já caiu no Enem uma vez, para falar um pouco do ABS com as forças de atrito. E assim o carro acaba parando mais rápido, porque a força de atrito é sempre atrito estático máximo com valores maiores. Tranquilinho? Então é isso, pessoal. Esse é o nosso conteúdo de atrito. Vou voltando aqui para vocês darem print aí ou dar um pause se for necessário para copiar, tá bom? Até a nossa próxima aula.